Glória a Deus. Apocalipse número 7, dentro do verso 9 diz: quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então está aqui. Diz: depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. Prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: eis que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Eu vou encerrar no verso 15, porque é no 15 que eu vou falar hoje. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no trono, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma agora cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ponto. Dando glória a Deus, aleluia. Amém? Bem, irmãos, eu quero centrar minha mensagem, pode centrar no verso 15, tá bom? E o servem no seu templo de dia e de noite. Essa é a expressão que eu quero falar com vocês. Eu não sei se vocês já leram esse capítulo 7 do Apocalipse, que a gente tem estudado na escola em áudio todo dia. Nós estamos com 36 mensagens só sobre essa mensagem, os mistérios do Apocalipse, explicando no grupo de WhatsApp em áudio todo dia, 80 minutos todo dia, em 4 áudios de 20. E já falamos muito do Apocalipse 7. O Apocalipse 7, do verso 9 em diante, trata de todos os que vão ficar para trás depois que Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, multidão de gente, de dentro e fora da igreja, vai ficar para trás, não vai subir. Jesus disse: vai estar 2 trabalhando, um será levado, outro será deixado. Jesus disse: vai estar 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Te lembra da mulher de Ló? Bem, os que vão ficar para trás, o capítulo 7, 14 do Apocalipse diz: estes são os que vieram de grande tribulação. Então, na grande tribulação, que é o período da maior perseguição que vai acontecer no mundo, que é o período de maior fome que vai acontecer no mundo, as piores doenças que vão acontecer no mundo, que as pessoas só vão poder comer, vender, comprar, entrar em hospital, etc., se tiver a marca da besta. E a Bíblia diz: quem tiver a marca da besta, Deus não perdoa ele jamais, não vai ser salvo. Vai ser também um dia chamado a grande tentação, que ainda vamos estudar sobre ela, de Apocalipse 3:10. Bem, nesse período, muitos que já ouviram a verdade e na hora da volta de Jesus ficaram para trás, muitos vão ser salvos, mas em grande tribulação, pior do que qualquer tribulação que a gente passa hoje. Bem, o que eles vão fazer lá no céu? Diz o verso 15 do Apocalipse 7, eles lá no céu vão de dia e de noite, servindo a Deus no seu templo. Aí você diz: mas toda essa tribulação que eu vou passar é apenas para servir a Deus lá no céu.
para sempre do seu templo? Olha, primeiro, se a gente não fizer isso, quem não for salvo na grande tribulação vai ficar de dia e de noite, Apocalipse 20, 10, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre no lago de fogo. Então quem não ir de dia e de noite, Apocalipse 7, 15, for para o céu adorar a Deus de manhã, de tarde, de noite, vai Apocalipse 20, 10, e de dia e de noite para o lago de fogo sofrer e gritar de dia e de noite. Misericórdia. Então vai ter duas multidões. Jesus diz: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Mateus 25, 46, que é tema de um livro que eu publiquei, a Assembleia de Deus publicou para mim há 15 anos atrás. As duas eternidades que existem depois da morte e depois da volta de Cristo. Bem, mas eu quero usar esse tema: e de dia e de noite o servirão. Por quê? Deixa eu te explicar. Quando começar a grande tribulação, irmão, que é depois da volta de Jesus, que muitos cristãos, por exemplo, que hoje foi cristão com duas naturezas, uma do mundo, outra da carne, outra do diabo, que não quiseram ter uma única natureza só, a de Cristo, e que espera a grande tribulação, que se lembrar: ah, um dia eu estava na igreja, por que eu não subi? Um dia eu preguei, um dia eu era líder, um dia eu estava cantando no ciclo de oração, um dia eu evangelizei na rua, e agora já não voltou, eu fiquei. O que eles vão fazer? De dia e de noite ser cristão, lá na grande tribulação. Vai ter que perder um monte de coisa que conquistou hoje, porque vai ser a maior perseguição que o mundo jamais viu. Vai ter que jogar fora muitos castelos de areia que construiu, e Jesus disse: acumule tesouro no céu, e a pessoa acumulou o tesouro, foi na terra. Mateus 6, 19. Então presta atenção, quero falar sobre o tempo. Hoje a gente diz: não tenho tempo para trabalhar para Deus. Aí passa uma semana, vem trabalhar, não tenho tempo. É de dia e de noite no secular, ou estão de dia e de noite na cachaça, ou estão de dia e de noite na parada gay, de dia e de noite no pecado. E o cristão, como era a igreja primitiva? Todos os dias nas casas e no templo, todos os dias. Esse é o costume da igreja primitiva. E esse vai ser o costume de quem ficar na grande tribulação. Todos os dias vai ser cristão. Vamos aqui, ó, rapidamente. Essa escola em áudio nós vamos trazer na madrugada, se Deus permitir. Um monte de coisa que a gente não estudou aqui, amém? Nesse vídeo que nós estamos gravando, que é só um resumo rápido. Bem, aqui no 40, Atos 2, né? Botei um monte de coisa aqui. Diz assim, ó, Atos 2, 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânime todos os dias no templo. Todos os dias no templo e nas casas. Olha aqui, ó. Vou repetir, ó. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Verso 46, Atos 2: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Aí quando a gente diz: irmão, tem culto aqui apenas isso aqui, que tem terça, quinta de ensino e domingo, 3 dias, né? Alcântara é só um, domingo, vai Alcântara, só tem um, e de manhã, não tem mais não. Aí você chega lá, cadê os irmãos?
Porque está estudando, está trabalhando, está namorando, está e não sei o que, está viajando, está banhando na praia na hora do culto. E a igreja primitiva era todo dia. Essas pessoas ficarem para trás, irmão, eles vão chorar. Por que não dizer? Eles vão dizer lá: por que eu não investi mais o meu tempo? Enquanto passei o dia inteiro cuidando só de mim, o dia inteiro no TikTok, mas quando tem culto não vem. Aqui diz: todo dia em sua casa. O evangelho naquela época, quando não estava no templo, era nas casas. Cadê o evangelho nas casas? Que a gente aqui não lê nem Bíblia dentro de casa, não tira um tempo. Não estou falando de vocês, que aqui é só crente, e aqui todo mundo vai para o céu, amém? Amém? Aqui o povo lê Bíblia em casa, prega a Bíblia em casa, tira tempo para ler Bíblia em casa, para estudar a Bíblia dentro de casa, para falar de Jesus em casa. Era assim na igreja primitiva, mas hoje cada um de nós, para fazer o quê? Para viver, minha mulher diz, para viver principalmente o Evangelho e Cristo dentro de casa. Não pode ser brigador, língua de cobra, que tem ódio, fala mal dos outros, fofoqueiro, baderneiro, em que mais? Você não dá nem tempo para não dá tempo para essas coisas. Isso aí a pastora Regina está falando, não dá tempo para ser assim. Então, pregando dentro de casa todo dia. Sim, meu. E ainda tinha tempo para todo dia no templo. Isso antes de acontecer a grande perseguição. Depois, em Atos 6, 1 em diante, começou uma grande perseguição. E aqueles que eram perseguidos saíam pela cidade pregando. Tudo quanto é lugar, eles saíam pregando, mesmo perseguido. Assim também vai ser na grande tribulação. Quem não pregou a palavra hoje vai pregar depois da volta de Jesus. É aí que ele quer saber se todos os dias nós somos cristãos. Bem, eu quero me reportar aqui rapidamente algumas expressões que se vê aqui no texto, né, do Apocalipse que lemos. No Apocalipse 7 que lemos, ele diz assim no 15: por isso estão diante do trono de Deus e o céu de dia de noite no seu templo. Então, primeiro, templo é uma expressão que existe no céu. Lá no céu existe um templo, onde também existe a palavra altar dentro do templo, lá no céu. Onde lá no céu existe um negócio chamado arca. Aquela mesma arca que foi dada lá para Moisés, tem também uma lá no céu. A gente pensa assim: tudo que está na terra, para o cristianismo verdadeiro, é apenas uma coisa que o homem criou, porque ele foi criando por si só. Não, foi o exemplo do que está lá em cima. Lá em cima tem altar, lá em cima tem um trono, tem adoração, tem louvor, tem oração, tem o rei sentado no trono, recebendo, e etc. Glória a Deus. Então eu quero usar para ti essas expressões que você vê aqui, por exemplo, a arca no templo no céu, Apocalipse 11, 19. 11, 19 diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Saraiva são pedras de 30 quilos, misturada com enxofre e fogo, que vai cair na terra, lá no Apocalipse 16. Deus vai enviar para a terra, uma das coisas que ele vai fazer na grande tribulação é destruir multidão de gente, no Apocalipse 16, chamado 7 taças da ira de Deus. Então muitos que hoje não estão querendo ser cristãos todo dia, muitos que tiram férias de Deus, só vem uma vez no ano para a igreja, lá, uma das coisas que vai acontecer contra é as 7 taças da ira de Deus, no Apocalipse 16. Aí eles vão te agora eu sou crente, Deus, porque se eu morrer aqui, desviado, é pior para mim. Estou aqui, eu vou ser crente, aqui eu vou servir, lá eu cuidar
só para viagem de turismo. Não tenho mais esse tempo, porque é só perseguição na grande tribulação. Então, meus amados irmãos, eu vou tirar o microfone então. Dá para te ouvir esse microfone? Pronto, não, eu prego esse microfone. Aí lá fora vai ser baixo. Não, eles estão ouvindo aí? Estão. Não, eu digo ali, ó. Não, aqui sai alto. Bem, irmãos, deixa eu falar isso aqui para... Tá bom, eu vou falar bem aqui. Ei, tá bom, tá certo. Eu quero usar as expressões que tem na Bíblia. Altar, que você vê lá em cima. Você vê a expressão templo, arca, adoração. Porque essa expressão Jesus também usou aqui. Porque às vezes a gente vem para a igreja, que é o papel do cristão é na igreja, e às vezes a gente não faz o culto da maneira como Deus quer para a gente fazer. Por exemplo, no final de Mateus 5, que eu vou já ler o versículo, Jesus diz: quando tu vieres trazer tua oferta para o altar, olha aí, ó, quando tu vieres trazer tua oferta no altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta, não entrega, volta, te reconcilia com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Quer ver Mateus 5 bem no final, ó. Aí aqui a gente diz: irmão, eu vim aqui para cantar um hino para Deus. Aí brigou, odiou, insultou, azou a língua de cobra, não perdoa, nem se lembrou que fez um mal para o outro. Bora chamar a irmã para cantar, para pregar, para orar, e ele na cara de pau nem se lembra que vai ofertar um negócio no altar e está em pecado, e está pensando que isso é uma brincadeira. Por que Jesus diz: primeiro deixa a tua oferta no altar lá, deixa lá, e não vem trazer para cá, volta e te reconcilia, e depois oferece no altar a tua oferta. Aqui, Mateus 5, 33. Não, eu vou ler desde o verso 22. Desde o verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Eu porém vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. Qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Verso 23, Mateus 5. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu irmão, que ele chama aqui de adversário, Mateus 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, uma moeda da época. Então, se aqui tem altar na igreja, no templo, e o altar do lado de cima, me diga que às vezes a gente está cantando, pregando e orando aqui, que é para Deus receber. Será que neste altar aqui da igreja física ele não está? Será que aqui a gente pode vir escangalhado, cantar, pregar e orar? Ou dar alguma coisa em dinheiro, seja o que for, uma oferta, e não faz o mal para os outros, não se arrepende nunca? Olha, o negócio é brincadeira. Muitos vão ficar para trás quando Jesus voltar. E na hora da grande tribulação, vou se lembrar: eu estive lá quando pregaram essa mensagem, e eu fiquei para dizer que eu era santo, santo a vida inteira, em casa, na rua, mas fiquei para trás e cantei aquela música de Chile Carvalhais: quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou, só lágrima, para quem partiu é festa.
enquanto a multidão vai estar em festa lá em cima, nas bodas do Cordeiro, que é a irmã ainda agora, Apocalipse 19, 7 ao 9, lá vai ter a festa das bodas do Cordeiro. Na terra está a grande tribulação, muitos crentes gritando: por que eu não ia para a igreja para me libertar? Por que eu não ia para lá para querer ser nova criatura? Por que eu não ia lá para buscar sabedoria? Saber o que está escrito na palavra. Você quer sabedoria? Mas eu não quis, eu queria era brincar de culto. Irmão, quem vai pregar hoje? É a irmã Regina. Prega aí, irmã Regina. Prega aí o irmão do fulano. Prega não sei quem, canta não sei quem. Bora brincar de culto? Enquanto isso aqui não é brincadeira, é altar. O altar, Deus está ali para receber. Você quer ver o que Jesus diz sobre o altar? Mateus 23, 16. Olha o que Jesus disse aqui sobre o altar e sobre a oferta. 23. Isso aqui já é outra coisa que ele vai dizer, ó. 16, Mateus 23, 16. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas quer jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, versículo 18, Mateus 23, repito. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Verso 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Isso aqui era o seguinte, a tradição daquela época era o seguinte: se tu prometer R$1.000, tu vai ter que dar. Mas esquecia que tinha um monte de outras coisas, que as pessoas diziam que prometiam para Deus e nunca cumpriam. Naquela época o povo pensava só no dinheiro. A igreja tem que ser milionária, o pastor tem que andar de helicóptero, e os membros têm que andar de pé, comendo capim, e eu, o pastor, comendo picanha, que nem o nosso presidente aí. Vocês vão comer picanha, e só quem está comendo é ele. Aí ele disse: se tu jurar que tu vai dar, tu vai ter que dar. Era assim que era a pregação naquela época. Esqueciam que dentro do culto não tem só oferta, tem também a promessa que você faz. Você faz uma promessa que ele chama de jurar, tá bom? Quer dizer, a promessa que você fez, o que você prometeu, você não está prometendo para ser humano, é para Deus. Eu conheço pessoas que desde que essa igreja aqui, esse prédio, foi fundado quando era em outro lugar, na Coab, que aqui tem membro antigo que veio de lá, e eles diziam: pelo Deus ficar aqui, é aqui que eu vou ficar, prometo que eu vou ser um servo de Deus aqui, nesse prédio, nesse templo, com essa igreja, com esse povo. Muitos caíram fora, não voltaram mais. Sabe qual é isso? Falta de temor para aquele que a pessoa prometeu. Tantos prometeram tanta coisa e não sabem que jurado foi para ele. É isso que Jesus está falando, que os fariseus não entendiam por que Jesus censurava em Mateus 23 os fariseus. Porque esse templo que está lá, esse altar que foi visto lá no céu, que está aqui na Bíblia várias vezes, no livro de Apocalipse, que lá tem arca, louvor, altar, anjos, tem um monte de adoração e adoradores. Quando você está aqui, esse ambiente desce de cima para baixo, e ele está aqui. Para você ter uma ideia, Apocalipse 2, verso 2, Cristo diz que ele que passeia no meio da igreja na hora do culto, ele que anda no meio da gente na hora do culto. Apocalipse 2, verso 2, sabe o que ele disse em Mateus 28, 20? Eu estarei convosco todos os
Aí tu vem para o culto, ele vem contigo. Tu vai para casa, ele vai contigo. Essa é uma das bênçãos de ser cristão. O diabo olha e diz: ixi, rapaz, o Deus dele está aí. Obrigado, profeta. Aleluia. Aí o diabo diz: ixi, rapaz, o Deus dele está aí, eu não vou encostar não. Por isso que na Bíblia está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Salmo 91. Então, meus queridos, ele passeia no meio dos castiçais de ouro. Os castiçais, Apocalipse 2:2, é a própria igreja. Então, o que eu quero dizer para você aqui? A palavra templo no Antigo Testamento foi quando Deus mandou Davi chamar seu filho Salomão para construir um prédio de tijolos no ano 1000 a.C. Então, foi o primeiro prédio que foi chamado de templo. No Antigo Testamento é chamado de tenda da congregação, que também é chamado de tabernáculo. No Antigo Testamento é chamado de tabernáculo. Tu sabia que essa palavra tabernáculo está lá no céu também, para o lugar de Deus está recebendo louvor? Tu não sabia não? Apocalipse 21, tabernáculo. A mesma expressão que era dada para o Antigo Testamento, para o lugar onde era reunido o povo para buscar Deus, buscar o ensino, etc., é chamado de tabernáculo. Aqui Apocalipse 21, é tabernáculo, onde Deus habita, onde Ele vai morar comigo e contigo. Aleluia! Diga: Deus vai morar conosco no tabernáculo dele. Amém? Está aqui, Apocalipse 21, em diante diz: e viu o novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o quê? O tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o tabernáculo é uma expressão para o templo, que você vê aqui muitas vezes. Por exemplo, aqui o tabernáculo em Êxodo 25, verso 9, quando Deus chama Moisés e diz: pega isso, pega aquilo, para a construção do tabernáculo, que era o local onde eles entravam, que também era chamado de tenda da congregação, onde eles se encontravam para Deus. Bem, no Novo Testamento, qual é o local de adoração? Desde a morte de Cristo e ressurreição até o ano 325, quando o imperador novo de lá, ele abriu para o cristianismo, que nesse período anterior era tudo proibido, os cristãos eram mortos, e só em 325, salvo engano, esqueci o nome do imperador de Roma, ele mandou que fosse liberado o cristianismo. Foi construído o primeiro prédio de tijolo exclusivo para o cristianismo. Nesse período era nas casas, era proibido o cristianismo. Então nesse período o nome era congregação, era o lugar onde o povo ia para se congregar. Por isso que Hebreus 10:25 diz: não deixei a vossa congregação, como é costume de muitos. Não deixa a congregação. Então já era um costume muito conhecido naquela época. As pessoas deixavam de se congregar para ir embora, para o shopping, para a praia, viagem de turismo, para namorar, para isso, para aquilo. Pergunta, irmão, faz quanto dia que não vem no crente na igreja? Faz 10 anos, 20 anos. Está onde? Na China. Não está mais congregando. A congregação é lugar de quê? Dentro do Novo Testamento. Olha aqui, por exemplo, aqui eu tive que estudar um monte de coisa que eu vou falar pelo sábado da madrugada. Então, aqui
Hebreus 2, né? Hebreus 2, o que é que se faz, por exemplo, dentro da congregação? Carta aos Hebreus 2, ó, vou procurar para cá, peraí, 2,12, está aqui, ó. Anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio de quê? Da congregação. Glória a Deus. Então, naquela época, uma das coisas que acontecia no meio da igreja, quando se unia para viver como igreja, era cantar louvores. Quer ver outra coisa que acontecia no meio da igreja? 1 Coríntios 14, ó, 26, olha aqui, ó, 14, 26, diz assim, ó: que fareis, irmão, quando vocês se ajuntam, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou 3, quando muito 3, ou por sua vez haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo com 2, ou com Deus. Fale 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cabe-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí agora, por último, temos um grupo chamado Desigrejado na internet. Eles ficam dizendo: irmão, igreja, prédio, acabou. É mentira quando o pastor está chamando você para ter igreja prédio. Agora me diga, se não tiver um prédio para a gente se juntar, como vai acontecer isso bem aqui? Como você vai cantar louvor na congregação? Que congregação é essa que vai cantar louvor? E de Hebreus 25, qual é a congregação que o desviado vai deixar, vai embora, não quer voltar mais? Qual é a congregação que vai ter aqui para você colocar os seus dons para trabalhar? Como que alguém vai ensinar um ao outro dentro, se não for dentro de uma congregação? Ah, pastor, mas eu vou sair pela rua aprendendo com fulano ciclano, que eu acho que ele está certo lá no evangelho. Não, aqui é cristão verdadeiro ensinando cristão na igreja. Glória a Deus. E quando a gente faz isso, não entendeu ainda o que é o altar. O altar não vai atrás de dizer sou eu que sou o templo do Espírito Santo. É também. Mas também o altar está lá quando você se reúne 2 ou 3, que foi o que Jesus disse, Mateus 8:20. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome lá, eu estou no meio deles. Aí, ó, há 100 anos atrás a internet não existia. Aí o pregador que diz: olha, hoje todo mundo tem que ser desigrejado. Eu aqui vou ensinar vocês pela internet, não precisa mais vocês para a igreja. E 100 anos atrás, como é que tu ia fazer se não tinha internet? Quem que ia te ensinar? Sempre teve igreja na terra, irmão. Só que sempre teve a igreja falsa e a igreja verdadeira. Sempre teve a pessoa que estava brincando com as coisas de Deus no altar, cantando, pregando e orando, e Deus não tem nada a ver com isso. E sempre morreu muita gente sem salvação. E o pior é isso que eu quero dizer para vocês. Nós ainda vamos estudar muito sobre essa questão. A igreja primitiva era de manhã, de tarde, de noite, na terra, pregando, cantando, orando, buscando a Deus, ensinando, aprendendo, para poder ter bagagem para passar para os outros. E hoje, se eu não quero nada disso, e se eu ficar para trás, se Jesus voltar hoje, para me enfrentar essa grande tribulação de Apocalipse 7:14, sabe o que vai acontecer? Lá, querendo ou não, eu vou ter que ser cristão de manhã, de tarde, de noite. E eu vou querer aprender de quem? Quem vai me ensinar? A não ser alguém que lá também hoje aprendeu, brincou, está escangalhado e não sobe. Às vezes hoje foi um grande pregador, um grande cantor, e lá está lá, ó, ficou para trás. E ele vai ter que ensinar os outros. E muitos vão aprender com ele. Aí sim, lá eles vão querer se juntar, dizer, meu irmão, me ensina.
ensina como é que eu faço aqui no período da grande tribulação, para Deus me salvar agora, me mostra o caminho. Vai ter que ter alguém para ensinar. Diga para teu irmão, cuidado, não seja você. Deus não quer que seja você que ensine ninguém na grande tribulação. O lugar de ensinar é hoje, o lugar de ser cristão é hoje, o lugar de estar todo dia na igreja é hoje. Glória. Amém? Amém. Diga, o lugar de aprender é hoje. Vai aprender hoje. Como estava na igreja primitiva, todos os dias, na doutrina dos apóstolos. Amém? Espera aí que eu só tenho mais 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Lucas, último versículo do livro de Lucas. Lucas, o profeta, 24, último versículo, diz o que? Lucas 24, 53, diz: eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Sempre. Outra coisa, para buscar, para reunir, Deus reunia a igreja para dar as promessas do dia de Pentecostes. Tu acha que tinha só um lá e outro estava no Japão, outro estava na China? Não, olha como ele estava aqui. Atos 2, verso 1. Diga para teu irmão, eles estavam reunidos em um lugar só. E Deus mandou a promessa. Diz para teu irmão, tu quer promessa? Tem que estar reunido com teus irmãos. Não tem que estar desigrejado, não. Apocalipse 2, onde cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento severamente impetuoso, chegou da casa em que estavam assentados. Aí tu já imaginou o camarada que não quer nunca se reunir com seus irmãos? E Deus tem um monte de coisa para te encher, que foi ali que começou o derramamento do Espírito, para você receber um monte de dom. E dali começou a sair os pregadores, os que curavam em nome de Jesus, que expulsavam demônio em nome de Jesus, mas receberam como eles estavam juntos. Então cuidado você que não quer estar junto. Amém? Amém. Pode ficar em pé. Vai ter algum ensaio? Não vai ter? Ah, então peraí, não é agora não. Olha aqui, Apocalipse 21, 22. Nela não vi templo. Presta atenção, aqui parece que é uma controvérsia, uma discrepância, e não é. Presta atenção. Nela não vi templo. Obrigado. Nela não vi templo. Obrigado. Apocalipse 21, 22. Aqui a João disse o seguinte: na cidade onde nós vamos morar um dia com Deus, diga para teu irmão, tu vai morar lá no céu. Nós vamos morar no céu. Quando a gente for morar no céu, lá não vai ter templo. Tá certo? Porque diz o texto aí, Apocalipse 21, 22, que o templo é o Todo-Poderoso. Só que hoje, o lugar onde Deus habita, e onde tem bilhões de pessoas adorando a Deus hoje, é um outro lugar, não é a Nova Jerusalém. Nós vamos morar numa Nova Jerusalém no céu, que é o 21 e 22 do Apocalipse. Amém? Então, quando você pega o Apocalipse 8, 3, por exemplo, que lá vê o altar, os anjos pegando coisa no altar de Deus, você vai ver um monte por exemplo, o texto sobre o altar aqui, ó, Apocalipse 8, 3, Apocalipse 6, 9, Apocalipse 9, 13, tudo são anjos no altar de Deus, pessoas orando no altar de Deus lá em cima. É porque hoje tem lá um templo, uma igreja, onde Deus recebe tudo de bom, e é momento de trabalhar para Deus lá. Mas um dia vai se cumprir esse Apocalipse 21 e 22, que é apenas a cidade onde vai morar, que é diferente do lugar onde Deus está hoje. Então, no lugar onde vamos morar, que é o Apocalipse 21, que nós já lemos, lá não tem templo, quer dizer, lá não precisa. Deus não vai mais querer que tenha você, bora pagar a conta de luz, bora fazer isso, fazer aquilo. Não, lá não tem nada disso, tá bom? Mas quando nós estamos aqui na terra, é preciso a gente fazer pelas coisas de Deus, tá bom?
Então, aqui, ó, por exemplo, servo, né? Aí ele diz, ó, os servos de dia e de noite no seu templo, Apocalipse 7,15. A mesma coisa ele diz assim, ó, e os seus servos o servirão, Apocalipse 22,3, Apocalipse 7,3. Os servos de Deus. Então, esses que servem lá um dia, que tem muita coisa para prestar serviço lá no céu, que eu não sei bem, porque a Bíblia não explica tudo que o servo vai fazer lá para fazer serviço, além de adorar, de se prostrar, etc. Com certeza tem alguma outra coisa, por isso ele chama de servo. Mas é porque essa expressão de servo começa aqui. Amém? A gente serve a Deus primeiro é na terra, porque Jesus disse em Mateus 6, 9 e 10: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, tanto na terra como no céu, Deus quer a mesma coisa: adoração, fidelidade, santidade, vida com Deus, trabalho, vida de servo, respeito pelo altar. Não venha em pecado para cantar, pregar e orar. Não venha com ódio para aqui para dizer: não, sou líder, eu roubei hoje, matei, prostituí, traí meu casamento e vim para cá. Sou gay e estou pregando como se 1 Coríntios 6,10, gay não entra no céu. Aí eu estou aqui, ó, irmão, agora é só a igreja para casar gay. A igreja está lá na Holder. Como que pode ser profanação do altar? Se a Bíblia diz 1 Coríntios 6,10, o gay não entra no céu, ponto final. Então está perdendo tempo, porque está tendo uma profanação. Ou melhor, fazendo coisa que Deus diz que não é para fazer. Por que uma igreja dessa aqui é pequena? Por isso que a gente tem que pregar coisa para te avisar. Uns vão subir, outros vão ficar. E Jesus diz: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, preguei no teu nome. Ele diz: não te conheço, aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Mateus 7,23. Então, meus queridos e amados irmãos, a vigília vai ser sábado agora, de 7h30 até meia-noite. Vai ser o encerramento do Apocalipse, os mistérios do Apocalipse. Mas eu quero te falar que dentro do Apocalipse ainda tem um monte de mensagem que a gente não estudou, que muitos de vocês ainda não ouviram, que João recebeu como revelação. Ele escreveu para passar para a igreja, mas a maioria dos cristãos nunca leu, nunca nem ouviu, nunca teve nem interesse do que significa o Apocalipse, que quer dizer literalmente revelações. Por isso eu vou continuar no mês que vem a falar muito sobre o Apocalipse e depois a gente muda o tema, tá bem? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero dizer que ainda tem muito mais. Nossa escola em áudio, na madrugada a gente vai falar muito mais. Aqui foi só um resumo de meia hora rapidamente. E quando você chegar lá na escola em áudio, por favor, tem muita coisa sobre o que Deus cobra de nós, como altar, como templo de Deus, o próprio Deus dentro de nós recebendo o que nós temos que dar de melhor para Ele. Por isso somos chamados de templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Amém? Amém. Então espero que você não esqueça de conversar com alguém. Irmão, bora ouvir a escola bíblica. Você vai ouvir coisas que a maioria das igrejas não prega. Muita igreja só tem negócio de cantando, pregando e orando, mas não está falando de salvação. Glória a Deus. Não está falando de grande tribulação, que multidão de crentes vai passar por ela, nela, sofrer, se Jesus voltar hoje. Que prega, mas tem ódio, prega, mas não respeita marido, prega, mas marido não respeita a esposa, e por aí vai, e vem pregar, cantar e orar. Isso é brincadeira. Aí está dizendo que está apresentando alguma coisa boa no altar. Cuidado com isso. Vamos orar, pedir a Deus: Senhor, que eu estou apresentando no altar é mesmo para ti ou não passa do teto? Tu está te agradando pelo que eu estou apresentando no altar? Te revela para mim se eu estou dando meu melhor ou não. Amém? Amém. Vamos lá. Querido meu Deus, até aqui tu nos dá essa mensagem. Te peço ajuda, misericórdia para teu povo. Ajuda-nos a chegar onde tu queres, a ser o que tu planejaste, receber milhões de promessas boas, coisas boas que estão lá na cidade do
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amanhã tem um grande culto no parque, hein, irmão? A partir de 7 da noite. Para a igreja toda, por favor. Leve lá uma pregação, louvor. Amanhã eu não vou pregar, só vou ficar escutando lá os pregadores para dar oportunidade para todo mundo. Bora lá encerrando. Ora encerrando para a nossa irmã Fabiana. Quinta-feira aqui, culto de ensino. Vamos estar aqui, hein? Quinta-feira à noite. Aleluia. Saúde mais uma vez na igreja do Senhor, com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, glória ao Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso